Palmeiras perde para o Bahia fora de casa e vai precisar da ajuda do seu maior rival para que o Flamengo não se distancie na ponta do Brasileirão. Antes de começar o vídeo, tenho que pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, né? Lembrando que o canal aqui é novo, então muito provavelmente você que está assistindo ainda não está inscrito. Peço que comentem e compartilhem o canal, enfim, né? E também se quiserem me sigam no X, né? No Twitter, é sai_jogando, ou então pode me pesquisar pelo nome do canal que provavelmente você vai achar. Bom, Palmeiras jogando fora de casa, até imaginei que faria uma rotatividade maior do elenco, né? Depois de um jogo muito físico contra o River Plate, bastante cansativo, e num gramado que é bizarro, né, um gramado tosco, né, inaceitável. A gente perdeu tanto o Piquerez quanto o Evangelista, não sei o quanto o gramado influenciou na perda desses jogadores, mas com certeza vai influenciar no regenerativo do elenco como um todo, de todos os jogadores que jogaram hoje para a próxima rodada do Brasileirão. É inaceitável um gramado desse tipo. É bem verdade que, mesmo sendo palmeirense, eu tenho que admitir que a gente tá com poucas fichas aí para reclamar de gramado, porque o Allianz, além de artificial, tá muito ruim, né? Tá muito acabado o gramado do Allianz. Mas eu não entro nessa discussão de gramado enquanto os gramados naturais não forem minimamente aceitáveis, o que não acontece no estádio do Bahia. De todo modo, eu acho que a gente tem algumas questões, eu peço que até racionalidade agora no momento, né, nessa derrota, para que a gente não ache que também tá tudo uma merda. É só a gente lembrar que 2 meses atrás o Palmeiras era um time totalmente desorganizado, era um deserto de ideia, a gente não tinha ninguém no meio de campo, não tinha marcação na defesa. Então acho que apesar de muitos pesares que eu vou destrinchar durante esse vídeo, eu quero dizer que a gente tem um ponto positivo, que é a consolidação de um sistema, e a gente percebe isso, e a gente vai perceber isso justamente num jogo em que a gente perde, em que a gente vai mal. O Bahia é um time que tem todos os pontos positivos do River Plate nesse jogo de volta, né, dada a estratégia do Gallardo no jogo de volta, sem os pontos negativos. É um time que povoa o meio de campo com muita intensidade, com muita técnica, ainda que não tivesse Caio Alexandre e o Jean Lucas, que são jogadores que mudam o patamar desse meio de campo, mas é um time que tem elenco para substituir esses jogadores, e não tem os pontos negativos, porque não é um time lento, não é um time baixo, né? A gente tem zagueiros altos, tem bons jogadores rápidos no meio de campo e também no ataque. E também no elenco, né, no final sai o gol com um jogador que vem do banco, um velocista, o Ademir, que eu dei muito, graças a Deus, de não ter vindo pro Palmeiras, e ainda dou, porque é um jogador bastante limitado. Então, não era um jogo fácil, né, o Bahia não é o Bahia de 10 anos atrás, é um time que tem um dos melhores elencos do Brasil, é um time que tem um bom técnico, né, eu considero o Rogério Ceni ainda um técnico em formação, mas talvez um dos melhores brasileiros, né, talvez o melhor técnico da nova geração, junto com o Felipe Luiz. Então não é um qualquer time, não era um jogo simples, o Palmeiras vinha já de um jogo cansativo, como eu já disse, então tem todas essas questões. E além de tudo isso, o Palmeiras se demonstrou, mesmo não conseguindo impor o seu jogo contra o time que é o Bahia, né, um time técnico, físico, veloz, alto, forte, enfim, um time muito interessante, o Palmeiras não conseguiu se impor dentro de campo, mas demonstrou um domínio do sistema. Então, o Palmeiras sabe, os jogadores sabem onde estar em cada momento do jogo, então você quase não viu, né? A gente quase não viu o Palmeiras correndo para trás como a gente via 2 meses atrás. A gente não via aquela desorganização no meio de campo, na defesa, um ataque que não sabia com quem conversar, então a gente viu muito menos, porque o time de fato não conseguiu se impor, mas chegou a ver a associação, o movimento do Flaco Lopes com o Vitor Roque, enfim. Então eu acho que isso, por pior que tenha sido o jogo, né, eu acho que isso demonstra que o sistema tem se consolidado. Os jogadores não estão mais perdidos em campo, não correm mais errado. Felipe Anderson não está mais jogando de lateral, né, inclusive jogou bem centralizado hoje depois da lesão do Evangelista. Então acho que isso é um ponto positivo, apesar da derrota, para o longo prazo, para o resto da temporada. O Palmeiras encontrou um sistema e tem aprimorado o sistema. Mas o jogo de hoje também deixa muito claro o que precisa ser rapidamente aprimorado. Uma coisa que eu falei aqui há algum tempo que o Palmeiras precisava resolver, e resolveu,
é a movimentação no meio de campo, a sutileza desse sistema, de modo que você consiga povoar o meio de campo sem que você despovoe as laterais. E o Evangelista conseguiu taticamente fazer muito bem essa função. A saída do Evangelista, né, ela é um problema. Eu acho que o Abel lidou muito mal com a saída do Evangelista. Acho que o Abel, tanto nas trocas do primeiro tempo, é claro que o Jeff Tepp pelo Piquerez não tem muita dúvida. Mas a entrada do Aníbal no Evangelista, eu entendo, faz sentido, não é uma coisa absurda, mas eu acho que teria coisas muito mais interessantes a serem feitas. E as mexidas do segundo tempo, aí sim, pra mim, o Abel vai muito mal, destrói o time e o Palmeiras simplesmente não joga mais a partir das mudanças. Conseguia jogar mais, inclusive, com os jogadores estarrecidos em campo, né? Felipe Anderson e Andrés não conseguiam mais andar em campo. De todo modo, o primeiro tempo, apesar de todos esses pesares, é razoável. É razoável porque mostra um time, numa diferença de 2 meses, um time que sabe jogar, mesmo quando joga mal. E o Palmeiras não só soube aceitar a pressão, o Palmeiras soube se postar em campo, soube correr corretamente, soube substituir os jogadores, né, taticamente em campo com jogadores de outras características, enfim. Né, não vou ficar me prolongando aqui, eu vou daqui a pouco pro campinho pra gente falar um pouco sobre isso, mas acho que dá pra enxergar minimamente esse ponto positivo pro jogo de hoje. Agora, o resultado é um lixo, né, essa é a verdade. Perder pro Bahia, mas perdeu pro Bahia fora de casa, que é um time que você mesmo tá dizendo que é muito bom. É verdade, mas o empate era no mínimo necessário para quem tá tentando, porque assim, qual que é o ponto? A gente tem que analisar sempre o contexto. Então, se o Palmeiras quer ganhar esse Brasileirão, ele precisa fazer gordura antes das semifinais da Libertadores. Porque as semifinais da Libertadores serão jogo de ida na LDU, né, contra a LDU, jogo aqui no Brasil contra o Flamengo, jogo da volta contra a LDU e jogo aqui no Brasil contra o Cruzeiro. Ou seja, o Palmeiras vai jogar 4 decisões seguidas, sem tempo para rodar elenco, sem tempo para descansar. É claro que vai ter que rodar elenco e provavelmente vai ter que abrir mão do Brasileirão, porque não dá para jogar com time reserva na altitude numa semifinal contra a LDU, certo? Por mais que a LDU seja um time fraco, eu acho que dá para ganhar lá e aqui. Então, o Palmeiras precisa de gordura para chegar nesse momento da temporada. Você até pode falar, bom, mas o Flamengo também vai ter decisão contra o Estudiantes. Só que no Flamengo sai o Arrascaeta entre o Carrascal, sai o Pulga, entra o Saul, sai o Samuel Lino, entra o Luiz Araújo. Então, o Flamengo tem reposições muito mais à altura do que o Palmeiras. Eu venho comentando aqui, né? Minha grande dúvida é, sai o Flaco Lopes, quem faz a função dele? Sai o Vitor Roque, quem vai jogar no lugar do Vitor Roque? Quem vai fazer gol? Sai o Felipe Anderson, o Andréas, né, que acabou de chegar. Você até tem substituição, você consegue fazer. Mas a gente viu hoje que sem o Evangelista, o Abel não soube lidar, e aí eu acho um problema do Abel mesmo, né? Eu acho, como eu vou tentar destrinchar, falar por que eu acho que faz sentido o Aníbal Moreno, mas porque eu faria outra coisa. Mas eu acho que a gente tem jogadores que poderiam atuar ali, só que... Eu já adianto porque eu acho que fazia sentido o Aníbal Moreno. Porque o Bahia é um time que domina o meio de campo contra todos os seus adversários. É um time físico e técnico no meio de campo. Então você colocar o Aníbal Moreno ali é você não sofrer defensivamente. O problema é que quando você coloca Emiliano Martinez e Aníbal Moreno, você não tem um meio campo ofensivo. E a gente viu o Felipe Anderson saindo da lateral para jogar pelo meio de campo para tentar contrapor esse time que não conseguia construir mais pelo meio de campo sem o Evangelista. E aí vocês podem me criticar, falar que eu critico o Evangelista aqui. E eu acho que critico com razão a parte técnica, mas taticamente o Evangelista faz uma função muito interessante no meio campo do Palmeiras. E até por ele conseguir taticamente exercer, mas não tecnicamente, é que eu acho que esse momento era o momento de você abaixar o Andréas, que tem jogado isolado na direita e tem sido muito facilmente cancelado pela zaga adversária, tanto no jogo do River quanto nesse jogo do Bahia, justamente por serem esquemas parecidos, né, conseguindo dobrar ou até individualizar a marcação do Andréas num lugar em que ele não se sente totalmente confortável do campo, né, com a perna direita trocada ali, com a perna direita na direita, ele não vai conseguir aprofundar o campo, porque não tem característica para isso, e nem vai se sentir tão confortável de centralizar com a esquerda. Então o Andréas ele vai funcionar mais centralizado ou jogando de fato como um 8. Não necessariamente como um 8 defensivo, mas na função do Evangelista. Então, para mim, o óbvio ali era você tirar para você manter, inclusive, a formação inicial. É você tirar o Evangelista, você desce o Andréas para fazer essa função que eu vou mostrar no campinho
que é praticamente um quadrado ali, né, no meio do campo. O Evangelista ele vai em todos os pontos do campo, né, nessa parte central, para juntar as jogadas, né, para fazer a transição de cada parte do campo para cada outra parte. Então você colocaria o Andreas para jogar livre ali no meio de campo, e você pode colocar o Maurício, o Alan, o Facundo, qualquer um ali na direita, um jogador mais afeito à posição que o Andreas estava no jogo de hoje e contra o River. Fazia muito sentido colocar o Andreas ali no primeiro jogo, no jogo de ida contra o River. Não fazia tanto no segundo, né, justamente porque seria fácil tirar o Andreas do jogo. E hoje, mais uma vez, não fazia pelo mesmo motivo, né, um jogador que vai ser muito facilmente marcado quando colocado ali na direita. Bom, dito tudo isso, né, a gente vai para um segundo tempo ainda com um 0-0 no placar, e o Palmeiras começa a cansar. E fica cada vez mais óbvio para mim que o Abel precisava atrasar algum dos dois jogadores, ou Andreas ou Felipe Anderson, algum dos jogadores técnicos, para fazer essa função de transição das partes do campo, algo que o Evangelista faz muito bem, né, flutuar ali no meio de campo. E ele precisaria, para continuar incomodando o Bahia, né, apesar de que ali já fazia muito tempo que não incomodava, ele precisaria tirar um dos 5, seja o Aníbal, seja o Emiliano Martinez, e colocar um jogador mais incisivo na frente. Que fosse o Sousa, né, se ele centralizasse o Felipe Anderson, ou então o Maurício, ou Alan, ou Facundo, se ele centralizasse o Andreas. Porque aí você, né, se você faz isso logo você poderia fazer isso na volta do segundo tempo, né? O Abel já tinha gastado 2 substituições, não poderia mexer 2 vezes no segundo tempo, então era necessário que ele fizesse uma mudança no intervalo, evitando que ele precisasse, evitando que ele gastasse a outra, né, assim, no começo do segundo tempo, porque ele precisou gastar, e por isso, talvez, ele demorou para mudar no time, foi mudar quase aos 30 minutos, e o Palmeiras toma o gol logo em seguida. Se você faz essa mudança no meio do jogo, ali no intervalo, você vai poupar esse jogador que vai ser centralizado, seja o Felipe Anderson, seja o Andreas, de modo que ele consiga ser mais longevo no jogo. O Felipe Anderson cansou porque estava tendo que fazer de área a área a marcação no segundo tempo, né? Então não tinha como ele aguentar os 45 minutos finais. Então, para mim, o Abel erra na leitura do jogo ao colocar o Aníbal, mais uma vez. Não é um erro de saída, é algo que fazia o mínimo de sentido, mas ele simplesmente coloca o Aníbal e não compensa a falta desse jogador no meio campo ofensivo. Então, não dá simplesmente para você colocar o Aníbal, manter o Emiliano Martinez, continuar fazendo saída de 3 com o volante, querer que o Giai vai fazer alguma coisa na frente, sem que você compense a falta do Evangelista lá na frente. Então, o Palmeiras simplesmente perdeu o jogo no meio de campo antes de tomar o gol. O Palmeiras no segundo tempo é praticamente nulo. Enquanto o Felipe Anderson ainda tinha perna, o Andreas também ainda conseguiu aqui e ali fazer alguma coisa, mas assim que perde, né, assim que eles não têm mais condição de jogar, o Palmeiras para de jogar. O Palmeiras levaria o gol, talvez conseguiria o 0-0, né, por uma falta de efetividade do Bahia, algo que já tem sido reclamado no time, né, principalmente depois da saída do Lúcio, né? Posso estar confundindo aqui o nome do atacante deles que saiu, mas é um time que tem pouca efetividade, de fato, mas o Palmeiras perde o jogo ali quando o Abel simplesmente destrói o meio de campo. E aí mais uma crítica, né? A utilização dos jogadores do Abel. E aqui eu quero fazer uma ponderação. Veja, eu tô criticando porque tem pontos a criticar, né? Então não adianta você vir aqui falar que eu sou amendoim ou isso e aquilo. Porque antes de criticar, eu tô falando que o Abel encontrou o time, encontrou as sutilezas do esquema e tá consolidando um esquema que é muito interessante e que é coerente com a formação do elenco. Mas tem coisas a serem criticadas. O Palmeiras precisa evoluir se ele quiser lutar pro Brasileirão e Libertadores. E uma coisa que, inclusive, o Abel trouxe para o Palmeiras, talvez uma das melhores coisas que o Abel trouxe para o Palmeiras, que é a saída de 3 com lateral, porque aí você tem todo o bônus dos 3 zagueiros, sem o ônus dos 3 zagueiros, né? E aí o Abel encontra um cara que faz isso perfeitamente, que é o Giai, um lateral defensivo muito bom, capaz de jogar não tendo que correr para trás, porque ele é muito bom de cobertura, muito bom de corte, muito bom de desarme. Então, você tem um jogador perfeito para esse esquema, com Murilo e Gomes, fazendo uma saída de 3. E o Abel simplesmente abre mão de fazer saída de 3 com lateral. Porque o Kelvin entra no time, primeiro ele para de fazer essa saída, porque com o Evangelista no meio de campo, ele entende que você vai precisar de profundidade pela direita e ele solta mais o Giai fazendo a saída de 3 com volante, o que tem sentido tático, mas não funcionou perfeitamente, demorou muito tempo para funcionar, né, e foi funcionar mesmo bem
com o Andreas, né, e depois também com o Evangelista já dominando mais ali a função contra o Internacional. Só que num jogo como esse de hoje, para mim era muito óbvio que você precisava fazer uma saída de 3 com o Giai. Se você tem o Giai, você tem que usar ele como defensivo. Não dá para você esperar que ele vai te entregar ofensivamente. E aí o Giai faz uma má partida. E eu vou vir aqui criticar o Giai? Não vou criticar. Da mesma forma que eu não criticava o Felipe Anderson quando ele tinha que jogar de lateral esquerdo. Eu não vou criticar um jogador por ter que exercer uma função que ele não sabe exercer e que ele nunca soube exercer na carreira. O Giai não é um jogador ofensivo, né? Então ele não vai saber fazer essa função. Era muito claro que na saída do Evangelista era necessário você liberar o meio-campista que estava colocado entre os zagueiros, deixar o Giai para fazer o terceiro zagueiro, liberar o Andreas para ser mais central e colocar alguém na direita. Era essa que era o óbvio a se fazer. Você libera Emiliano Martinez, você desce o Andreas Pereira e você coloca o Maurício ou o Alan lá em cima para contrapor a falta do Giai ofensivamente. Então você organiza o time de outra forma, potencializando os jogadores. Quando você coloca o Aníbal, que mais uma vez tem sentido do ponto de vista físico e combativo do meio de campo, mas sem contrapor ofensivamente, você perde o meio de campo do time, certo? Bom, vamos rapidamente para o campinho. A partir do momento que a gente tem as lesões e as mudanças no primeiro tempo, a gente vai ter esse Palmeiras em campo. E aí, como a gente já sabe muito bem, o Emiliano Martinez vai fazer aqui a saída de 3, Jefté e o Giai vão estar livres aqui para atacar, e o Aníbal Moreno vai tentar fazer a função do Evangelista, que era aquela função que eu estava falando. O Evangelista, ele sempre segue a bola, né? Então, ele tem liberdade para isso no meio de campo. Então, se a bola tá aqui, ele tá aqui. Se a bola vem para cá, ele vem para cá. E ele vai fazer todo esse quadrado aqui de meio de campo, né, acompanhando o trajeto da bola, né? Então ele vai fazer isso para dar as opções de triangulação. Então se a bola está aqui com o Felipe Anderson, você vê o Evangelista sempre aqui para receber e aqui o Piquerez ou o Jefté passando e o Vitor Roque centralizando, né? Se a bola está desse lado, você tem sempre o Evangelista para receber um pouco mais atrás, o Andreas e o Flaco aqui para receber e o Vitor Roque pronto para aprofundar. Então, ele é um jogador que está fazendo sempre esse quadrado do meio de campo. Muito interessante a função tática do Evangelista. Eu continuo criticando ele porque eu acho que tecnicamente ele deixa muito a desejar. Ele ocupa bem os espaços, mas na hora de fazer um passe um pouquinho mais difícil, ele não consegue fazer. Na hora de usar a perna fraca, ele perde tempo para colocar a bola na perna forte e até aí o passe já não pode mais ser feito, né? Então, eu acho que é um jogador ainda que eu contaria para elenco, não para titular do time. Por quê? Porque simplesmente a gente tem um dos melhores jogadores, talvez o melhor do continente, que faz muito bem essa função, e ele se chama Andreas Pereira. O Andreas Pereira deveria ter a liberdade que o Evangelista tem para conduzir a bola durante todo o meio de campo e fazer essa função. E hoje era um jogo que ele poderia ter feito isso, né, de forma até imposta. Uma vez que o Evangelista sai, o que eu acho que o Abel deveria ter feito, né? E mais uma vez, não estou falando aqui que não tem sentido o que ele fez. Quando a gente for falar das 3 substituições, aí sim, eu acho que o Abel errou redondamente. Mas aqui é uma decisão difícil, de fato, porque você sabe a potência do meio-campo do Bahia, mas você sabe também que se você fizer exatamente o que ele fez, você praticamente abdica de ganhar o jogo, né? Você chama o Bahia para atacar você. Então, se o Palmeiras, por exemplo, desce o Andreas Pereira para fazer essa função, né, esse quadrado no meio de campo, jogando sempre junto de onde a bola está no campo, você solta o Emiliano Martinez e você coloca o Giai para fazer a saída de 3, você dá a consistência defensiva que você precisa contra um time forte como o Bahia e você compensa na parte ofensiva com qualquer jogador. Posso colocar o Facundo, que provavelmente seria ele que o Abel usaria, né? E aí você tem a possibilidade do Jefté passar, porque você tem 3 lá atrás, mais o Emiliano Martinez podendo descer. Você tem o Andreas Pereira podendo jogar de frente para o gol para receber essa bola e arrematar, como ele fez muito bem contra o Fortaleza. Você tem aqui o Facundo compensando o lado direito ofensivo sem o Giai atacar, e aí você tem o Felipe Anderson podendo centralizar, o Flaco podendo descer, e aí você tem todas as funções aqui muito bem potencializadas, como a gente já discutiu em vários vídeos sobre o sistema do Palmeiras, né? Como utilizar as várias possibilidades nesse 4-2-3-1 que o Abel vem usando, às vezes um 4-4-2, né?
Principalmente com o Andreas Pereira acaba virando mais um 4-4-2 do que um 4-2-3-1. Então, eu acho que era muito óbvio você fazer isso, porque você tem a combatividade do Felipe Anderson, você tem o GFT numa parte defensiva, você tem o Facundo, que vocês podem criticar o quanto quiser, né, e eu também critico às vezes, mas é um jogador que taticamente ele costuma cumprir muito bem a função dele. E você tem o Flaco podendo voltar para compensar esse meio de campo e a liberdade do Andreas Pereira. Só que, quando você passa, né, quando você perde o Evangelista e você coloca o Aníbal Moreno para fazer essa função, o Palmeiras simplesmente vai ter uma saída de 3 com um jogador que não é um grande criador, que é o Emiliano. Eu cheguei a ver gente no Twitter comparar ele ao Busquets no começo, quando ele veio. Gente, pelo amor de Deus! O Emiliano Martins é um jogador nota 5, nota 6. É um jogador que dá passe de 5 metros. Ele não é um grande jogador e nunca vai ser. Não tem capacidade técnica para isso. Ele pode melhorar, eu acho que ele está evoluindo, mas acho que o ápice dele vai ser um jogador nota 6,5, 7. Então não dá pra gente ficar emocionado com um jogador mediano. Eu tô criticando o Emiliano? Não tô criticando, ele é um jogador que entrega, um jogador que dá pra ter no elenco, né? Não dá pra ter um elenco só de nota 10. Mas só que ele aqui no meio dos zagueiros, ele não vai dar criatividade nem perto do que o Fux dá, por exemplo. Né? Nem vai dar intensidade, porque não é um jogador de intensidade. O Aníbal Moreno, tecnicamente, ele não é tão abaixo do Evangelista, mas taticamente ele não tem característica para cumprir essa função de ser um jogador mais livre, ele não tem visão de jogo, não tem velocidade de pensamento para fazer o que o Evangelista faz ali. Então o Palmeiras simplesmente perde a criação na saída de bola. O Giai atacando e nada é a mesma coisa. Né? O Giai não vai conseguir atacar. E além de tudo, ele vai ter que correr para trás porque ele vai receber bola nas costas. Não domina a posição de um lateral ofensivo. E ele vai tomar um amarelo justamente numa jogada assim, que ele vai ter que correr para trás para marcar o Acevedo, que é outro jogador veloz. O Andreas Pereira não é um meia pela direita, ele é um meia central, que pode ser um terceiro meio-campista, pode ser um segundo, né, desde que você jogue mais ofensivamente, não é um cara que vai te entregar defensivamente, mas de todo modo ele não é um meia pela direita. Ele não é um Facundo Torres, ele não é um Maurício que sabe fazer essa função, né? Mas apesar de que o Maurício também é mais central, mas jogou muito tempo assim no Inter, né? E principalmente porque o Maurício é canhoto, então facilita jogar por aqui. E aí você não tem o Giai ofensivamente, você tem um jogador na frente dele que é muito técnico, mas não domina o lugar do campo, que é o Andreas Pereira, então claro que a associação entre os dois não vai dar certo. O Flaco acaba passando fome no meio de campo, tendo que voltar para fazer, e o Vitor Roque fica isolado, recebendo o chutão lá de trás. Ele faz isso muito bem, inclusive, no jogo. Eu cheguei a ver gente reclamando do Vitor Roque no jogo. Não sei o que vocês queriam, dada a situação, né, em campo. O Palmeiras não tinha muito o que fazer. O Vitor Roque, aliás, não tinha muito o que fazer. E o Felipe Anderson vai tentar se centralizar aqui para fazer essa função do Evangelista, só que sem a contraposição do outro jogador pela esquerda, o GFT vai ser muito facilmente marcado no 1 contra 1 e o Felipe Anderson não vai conseguir ter nenhuma liberdade para construir pelo meio de campo, porque ele vai ter sempre, no mínimo, um meio-campista do Bahia no cangote dele. Então tudo isso foi minando o jogo do Palmeiras pelo meio de campo. E aí no segundo tempo, aí realmente o Abel, para mim, ele erra assim de saída, né? Eu acho que, como eu falei, não faria a mudança do Aníbal Moreno, mas entendo. Agora, quando ele tira Vitor Roque, né, aí ele coloca o Sousa, se eu não me engano, tira o Felipe Anderson, coloca o Facundo Torres e tira o Andreas Pereira e coloca o Alan, certo? Quando ele faz isso daqui, o Palmeiras simplesmente não tem mais meio de campo. E aí, por quê? O que acontece? O que eu vim falando aqui o vídeo inteiro? O Palmeiras precisava ou tirar Emiliano Martins ou Aníbal Moreno, ou não colocar o Aníbal Moreno, descer um jogador técnico e dominar o meio de campo. A partir dessas mudanças do Abel, ele continua com o Emiliano Martins, ele continua com o Aníbal Moreno, os dois fazendo uma função defensiva sem ter capacidade de progredir o jogo do Palmeiras, levar o time para frente. Ele continua com o Giai, que é mais um que não tem nenhuma capacidade ofensiva. Isso não é uma crítica ao jogador, eu gosto do Giai, mas acho que é um jogador que tem que ser usado defensivamente. E aí você tem o GFT, que é até um bom jogador atacando, mas defendendo ainda é um jogador que tem... Eu não sei nem se ele não tem qualidades defensivas.
O que eu comentei desde a contratação dele é que o que me incomodava era a falta de físico. Você vê que ele tem muito menos perna do que os outros jogadores do Palmeiras. Tem muito menos massa magra. Então é um jogador que ainda me parece que vai sofrer nesse tipo de situação mais física. Eu acho até que ele sabe se posicionar defensivamente. Mas ele vai perder no pique, como perdeu pro Ademir, né? Por falta de massa magra, por falta de explosão física. E aí você tem lá no ataque o Sousa, que é, por característica e pelo que ele jogou a vida inteira, um ponta, mas que também sabe fazer um segundo atacante. Você tem o Alan, que como eu venho comentando aqui há algum tempo, pedi durante um tempo ele como 8, mas quando o Abel colocou ele como 8, ficou muito claro que ele não domina, não estando com a bola, porque ele com a bola no pé é um jogadoraço, mas ele não domina taticamente a função. Ele não sabe exatamente que lugares do campo ocupar sem a bola, sendo um 8, né? Fazendo a função ou do Evangelista ou do Rios, que são funções completamente diferentes. O Rios muito mais um jogador aqui que fazia o lado direito do campo, deixando o Aníbal fazer o lado esquerdo mais defensivo, né? O Rios um lado direito mais ofensivo, e aí você tinha as composições, né, em cada lado do campo. E isso até, né, o Rios aqui permitia mais tranquilamente um GI mais defensivo, né, porque o Rios mais ofensivo pela direita, né, dava esse contraponto ao GI. Eu entendo porque que o Abel tá fazendo saída de 3 com volante a partir da saída do Rios, mas é preciso encontrar outra solução, porque essa não deu certo, né? Então, tudo bem, eu entendo não colocar o Alan como um 8, só que ele vai acabar entrando como um jogador mais ofensivo. E aí você tem o Flaco Lopes já cansado, tendo que ser empurrado para centroavância, que não é a função dele. A gente sabe muito bem que o Flaco Lopes não é um 9, né? Ele é um jogador, um segundo atacante mais clássico. E o Facundo Torres, que eu acho, vocês sabem muito bem qual que é a minha posição sobre o Facundo Torres. Não teria comprado, mas também não acho um jogador descartável. E aí, só que assim, ele sozinho, sem nenhuma associação, tendo o GI para ajudar ele não vai conseguir fazer nada. Ele não é um jogador que tem drible para desmarcar e conseguir limpar uma jogada. Ele é um jogador de associação, um jogador técnico, um jogador que precisa de aproximação de vários jogadores para fazer tabela, para construir jogada, e quando isso acontece ele vai muito bem. Só que isolado na direita, ele não vai conseguir fazer nada. O Sousa até tentou jogar um pouco mais, um jogador mais incisivo, mais físico, mas também não é um jogador de drible. Não é um cara que você vai jogar a bola nele e falar, resolve aí, dribla 2, 3 e faz um cruzamento para ganhar o jogo. Então, a partir desse momento, as mudanças do Abel simplesmente destruíram o que restava do Palmeiras. E aí se você me fala, bom, mas o Andréas e o Felipe Anderson estavam cansados. Eu já dei a solução. Você tinha que ter descido um desses jogadores no intervalo, para eles fazerem a função do evangelista e descansarem nessa função. Porque o Felipe Anderson estava morto porque estava tendo que correr atrás de lateral, assim como o Andréas. Então se você desse um desses dois, principalmente se você desse o Felipe Anderson, desse o GI para fazer a parte defensiva, né, e tira o Emiliano, que seja, né, e você tem essa situação aqui, né, imagina que aqui a gente teria o Felipe Anderson, né? Você... mesmo fazendo as mudanças, você teria um time um pouco mais organizado, porque aí o Facundo tem o Felipe Anderson para associar, tem o Flaco Lopes para associar, e tem o Sousa podendo fazer o facão e o GFT passando no outro lado do campo. Agora, quando você tem o Emiliano em campo, você perde tanto o meio de campo quanto a parte ofensiva, porque o Giai não entrega, o Aníbal Moreno não entrega, e o Facundo Torres e o Sousa não são jogadores que vão resolver o jogo numa jogada única. Bom, eu espero que tenha ficado claro a questão tática aqui, pelo menos de como eu li o jogo, né? Para finalizar, eu não podia deixar de falar um pouco sobre o gol que o Palmeiras tomou. Uma bola... Porque eu vi muita gente, inclusive, reclamando do GFT. Ele foi mal na jogada, de fato. Eu acho que ele leu um pouco mal a movimentação do Ademir. Isso também a gente tem que levar em consideração que é um jogador que acabou de chegar, não conhece os adversários com quem está jogando, nunca tinha jogado no futebol brasileiro profissional, mas me parece ser um jogador até melhor tecnicamente do que eu imaginava. De todo modo, para mim, o principal erro da jogada não é do GFT. E aí eu peço que vocês revejam o gol. Porque como se constrói a jogada? O Ademir ele corre sozinho contra GFT, Murilo e Gomes, certo?
E aí o Jefté vai disputar com ele toma o drible, mas ele continua na jogada. E o Murilo e o Gomes continuam acompanhando a jogada no centro da área sem ter ninguém para marcar. O Ademir não tinha ninguém para tocar essa bola. E aí o Jefté toma o drible, perde na velocidade depois do drible, e o Everton simplesmente ajoelha e toma o gol alto ali no canto dele. Ah, mas é falha do Everton? Não é falha. Mas se o Everton é o goleiro que demonstrou ser em bons momentos do Palmeiras, ele não pode simplesmente ser tão passivo em bolas como essa. Ele não chegou nem perto de pegar, ele não fez o movimento certo. Mais uma vez estava mal posicionado, né? Não é falha, mas uma vez que ele é o goleiro que a gente sabe que ele pode ser, eu não posso simplesmente passar pano por mais um gol, porque parece que chutar é tomar gol, né? O Everton, ele continua muito bem no 1 contra 1, mas qualquer chute um pouco mais fora do alcance dele, ele não consegue fazer uma defesa difícil, ele não tem feito defesas difíceis, para além do 1 contra 1, né? E aí você tem, para mim, o principal culpado do gol, o Murilo. Né? Porque o Murilo, uma vez que ele não tem ninguém para acompanhar no centro da zaga, e além de tudo ainda tem o Gomes ao seu lado para que se alguém chegue e ele faça a marcação, o Murilo não pode simplesmente acompanhar de longe a jogada. Ele precisa dobrar a marcação contra um jogador que ele conhece. Se o Jefté não conhece, o Murilo conhece. Então ele sabe que ou ele tem que marcar o centro para deixar claro para o Jefté que ele vai marcar a profundidade e ele não vai precisar ficar em dúvida na hora do drible, porque se o Ademir dribla para o centro, ele tem o Murilo ali para cobrir, então ele vai poder correr com confiança para o fundo, né, que é o que o Ademir gosta de fazer, sem perder nessa velocidade, sem se preocupar em tomar o drible para o centro. Ou então o Murilo tem que deixar claro que ele vai fazer a cobertura e dar a marcação ali para a esquerda do Ademir pro Jefté. Só que o Murilo não faz nenhuma dessas coisas. Ele deixa o Jefté vendido na jogada, tendo que adivinhar o drible do Ademir, e aí ele tenta cobrir o drible para dentro, o Ademir corta de novo para fora, e aí o Jefté tem que correr mais uma vez, porque o Murilo não cobre nenhum nem outro, e aí ele é vendido na jogada, ele toma o drible, e o Ademir faz um golaço no Everton, que também mais uma vez não conseguiu fazer grandes coisas. Então, para mim, o erro mais claro da jogada é do Murilo. Ele simplesmente não teve função na jogada. Porque o Gomes estava lá no centro da área para alguma sobra e o Jefté estava fazendo a marcação. Era óbvio, todo mundo que joga futebol, que entende futebol, sabe que o Murilo precisava dobrar a marcação contra o Ademir. E ele não fez. Então eu não vou vir aqui criticar o Jefté por ter que marcar um jogador mais veloz do que ele, correndo para trás, sendo que o companheiro de zaga dele não deu nenhum auxílio na jogada. E ainda mais considerando que o Jefté não conhece o jogador, não sabe se ele prefere profundidade ou centro, né? Então, esse tipo de coisa conta muito. Talvez o Piquerez ali teria mais facilmente não tomado o drible, não porque ele é melhor do que o Jefté, mas porque ele sabe que o Ademir não vai cortar para dentro. E que se o Ademir cortar para dentro, ele vai chutar na lua, porque ele não tem perna esquerda, né? Então, o Jefté não sabendo disso, e temendo tomar o drible pro centro, ele deixa o fundo pro Ademir. E aí é um erro do Jefté, é óbvio que é um erro, não tô passando pano pro Jefté, mas o maior culpado para mim é o Murilo, que vem fazendo péssimas partidas esse ano, né? É bem verdade que ele não tem jogado. Eu até gosto do Murilo, mas acho que depois da lesão realmente ele caiu muito e cada vez mais fica claro que o Fux precisa ser titular nesse time. Bom, a gente volta a se ver na terça-feira no canal do Sai Jogando Podcast, né? Então, na lives de terça, que não é aqui no meu canal, no canal do Sai Jogando. E também no meio da semana, vou fazer o pós-jogo do Palmeiras, claro, no Brasileirão e também no fim de semana. Enfim, a gente vai se ver bastante essa semana. E, bom, eu peço mais uma vez que deixem o like e se inscrevam nos nossos canais, não só no meu canal. E é isso, boa noite. Vamos torcer agora pro Corinthians fazer alguma coisa contra o Flamengo, né? Nada pior do que torcer pro Corinthians, mas acho que é o que nos sobrou hoje, né? Bom, boa noite a todos.